Há algo de profundamente perturbador na natureza humana, meus caros ouvintes, algo que nos faz tropeçar precisamente nos momentos em que deveríamos estar mais próximos do sagrado. E foi assim que, numa manhã fria do ano de 1330, na pequena cidade de Waldron, na Fracônia, um homem chamado Heinrich Otto se encontrou face a face com o mistério mais terrível e belo que a humanidade já conhecia. Heinrich Otto era padre? Sim, um homem consagrado, alguém que havia dedicado sua vida ao serviço do Altíssimo. Mas Heinrich era antes de tudo um homem com dúvidas, com medos, com aquela inquietação que correu a alma quando a fé vacila, como uma chama ao vento. Quantos de nós não conhecemos essa angústia? Era uma manhã, como tantas outras, na igreja de São Jorge. Heinrich se preparava para celebrar o sacrifício incruento da Santa Missa, aquele mistério supremo em que o pão e o vinho se transubstanciam no corpo e sangue de Cristo. A sua alma estava perturbada, as dúvidas o atormentavam como demônios invisíveis. E então aconteceu, no momento mais solene da consagração, quando suas mãos tremiam não apenas de reverência, mas de uma dúvida que o consumia por dentro. Heinrich cometeu o impensável. Por negligência, ou seria por um desígnio misterioso da providência, derrubou o cálice sagrado. O sangue de Cristo, recém-consagrado, se derramou sobre o corporal branco que cobriu o altar. Imaginem, se puderem, o horror que se apoderou daquele homem naquele instante, o silêncio mortal que se abateu sobre a igreja, os fiéis presentes, testemunhas mudas de um sacrilégio que parecia clamar aos céus por vingança. Heinrich Otto deve ter sentido que a terra se abria sob seus pés, mas Deus tinha outros planos, porque no exato momento em que o desespero humano atingia seu ápice, quando a falibilidade do homem se revelava em toda sua nudez, o divino irrompeu de forma tão extraordinária que até hoje nossa razão se recusa a aceitar completamente o que aconteceu. O vinho consagrado, ao tocar o linho branco do corporal, não se espalhou como um líquido comum. Não, ele se transformou, assumiu uma cor vermelha intensa, como sangue verdadeiro, e milagrosamente começou a formar imagens. No centro do tecido, claro e inconfundível, surgiu a figura de Cristo crucificado, com os braços estendidos, a cabeça inclinada, todo o sofrimento redentor da paixão impresso naquele pano sagrado. E ao redor, como pequenos selos divinos, apareceram várias representações da Santa Face de Cristo, coroada de espinhos. Heinrich Otto contemplou aquilo e deve ter compreendido, no lampejo de terror e êxtase, que havia presenciado não uma condenação, mas uma revelação. Cristo não o punia por sua dúvida, Cristo se revelava através dela. O sangue derramado por acidente se tornara um instrumento de uma teofania. Mas o que fez nosso pobre padre diante de tamanha maravilha? Fez o que qualquer um de nós faria. Escondeu tudo. Sim, escondeu, tomado pelo medo, pela vergonha, pela incapacidade de processar o que havia presenciado. Heinrich Otto pegou aquele corporal milagroso e o ocultou sob uma pedra do altar, como se fosse possível esconder de Deus aquilo que o próprio Deus havia operado. E assim viveu por anos, anos de tormento, anos carregando um segredo que lhe queimava a alma como ferro em brasa. Celebrava missas, ouvia confissões, pregava aos fiéis, mas por dentro era um homem dividido, dilacerado, entre o medo de revelar o que havia visto e a impossibilidade de esquecer. Quantos de nós não vivemos assim? Quantos não carregamos segredos que nos consomem, verdades que não ousamos confessar, experiências do sagrado que guardamos no mais profundo do coração, por medo do julgamento alheio? Heinrich Otto envelheceu com esse peso, e quando a morte finalmente bateu à sua porta, quando a doença começou a consumi-lo, algo extraordinário aconteceu. Ele descobriu que não conseguia morrer. Sim, ouviram bem, algo misterioso impedia que sua alma se desprendesse do corpo. Era como se o próprio Deus lhe dissesse: não, Heinrich, ainda não. Primeiro você precisa cumprir sua missão. Então, no leito de morte, atormentado não apenas pela doença física, mas pelo peso insuportável da consciência, Heinrich Otto fez o que deveria ter feito décadas antes. Confessou tudo, chamou as autoridades eclesiásticas, contou sobre o milagre, revelou onde havia escondido o corporal sagrado, e só então, só depois de libertar sua alma daquele segredo terrível e maravilhoso, Heinrich Otto pôde finalmente morrer em paz. Encontraram o corporal exatamente onde ele havia indicado, e quando o trouxeram à luz, lá estavam as imagens, Cristo crucificado e as santas faces, preservadas milagrosamente através dos anos, como um testemunho silencioso, mas eloquente da presença real de Nosso Senhor na Eucaristia.
a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Peregrinos começaram a chegar de todas as partes da Europa. Valdur se transformou num centro de peregrinação, num lugar onde o céu havia tocado a terra de forma tão tangível que até os mais céticos não podiam ignorar. Mas a Igreja, em sua sabedoria milenar, não se precipitou. Durante 70 anos investigou minuciosamente cada detalhe e finalmente em 1445, quando o corporal foi levado a Roma, o Papa Eugênio IV examinou pessoalmente a relíquia e, convencido da autenticidade do milagre, concedeu uma indulgência oficial. Hoje, quase 7 séculos depois, aquele corporal ainda existe. Está preservado na Basílica de São Jorge, em Waldron, e milhares de peregrinos continuam a visitá-lo todos os anos. As imagens, embora desbotadas pelo tempo, ainda são visíveis como um sussurro eterno da eternidade no meio da temporalidade. Mas qual é, afinal, o significado profundo deste milagre? Por que Deus escolheu revelar-se através da falibilidade humana, através do erro de um padre atormentado por dúvidas? Talvez seja precisamente isso, para nos mostrar que Ele não vem apenas para os perfeitos, para os santos, para aqueles que nunca vacilam na fé. Ele vem especialmente para os Henrique Otto deste mundo, para os que duvidam, para os que tropeçam, para os que carregam o peso da própria humanidade como uma cruz. O milagre de Valdur nos ensina que não há dúvida tão profunda que possa afastar o amor de Deus, não há erro tão grave que não possa ser transformado em instrumento de revelação divina. Henrique Otto derramou o sangue de Cristo por negligência, mas Deus transformou aquele derramamento numa epifania que perdura através dos séculos. E assim, meus caros ouvintes, quando vocês se sentirem pequenos demais, falhos demais, duvidosos demais para se aproximarem do sagrado, lembre-se de Henrique Otto, lembre-se de que foi através de sua fraqueza, não apesar dela, que Cristo escolheu se manifestar de forma tão extraordinária. Porque no final das contas, não é isso que a Eucaristia sempre foi, o próprio Cristo se fazendo presente sob as espécies mais simples, pão e vinho, para nos mostrar que o divino não despreza o humano, mas o assume, o transfigura, o eleva à sua própria glória. O milagre eucarístico de Waldron permanece como um farol através dos séculos, lembrando-nos de que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, mesmo quando nossa fé vacila como uma chama ao vento, o amor de Deus permanece inabalável, pronto a se revelar de formas que transcendem nossa mais ousada imaginação.